Pai querido, nosso Deus que está nos céus, mais um dia, Senhor, nós estamos na Tua presença, te agradecendo pelas Tuas misericórdias, te agradecendo pelo Teu amor, Senhor, colocando em Tuas mãos mais um dia que o Senhor nos permite e que este dia seja mais um de bênçãos, de lutas, porque muitas vezes as pessoas só pensam nas vitórias, mas nós precisamos lutar, Senhor. Precisamos dar aquela anestesiada no nosso couro, como se diz aqui no Nordeste, para podermos estar mais fortes, para podermos estar mais seguros, para podermos estar mais espertos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de Te amar, pelo privilégio de saber, Senhor, que temos o Teu grande amor por nós. E isso é algo que é inexplicável, é algo que ninguém vai conseguir entender. Mas é algo que só o Senhor e aqueles que Te amam sabem. Obrigado, meu Deus, também por tantas vidas, por tantas pessoas, Senhor, que estão aí necessitadas, que precisam de ouvir a Tua palavra, que precisam, Senhor, conhecer melhor quem o Senhor é de verdade. O Senhor é um Deus de amor, um Pai de misericórdia, aquele que tem muito amor, aquele que quer sempre estar de braços abertos, que está de braços abertos, dizendo: Filho, eu estou aqui. E que em nome de Jesus, Pai, essas pessoas também possam ser alcançadas assim como eu fui, e que há 27 anos eu não me arrependo de estar na Tua presença. Obrigado, Senhor. Toma a frente de mais um dia do nosso programa e que ele seja mais um dia de bênçãos para a honra e a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora são 7h04. Muito bom dia. Quase que o programa não chega, só por causa do tripé aqui que quebrou-se, rapaz. O bichinho aqui não aguentou, aí arriou e eu tive que correr contra o tempo, improvisar. E estamos aqui, rapaz, graças a Deus. Hoje é quinta-feira, um dia muito especial para nós recifenses, porque a nossa cidade está ficando mais velha. Isso mesmo, e não só a nossa cidade, mas também a cidade de Olinda, que é aqui do outro lado da rua. Pois é, então hoje nós vamos fazer um de olho bem especial, porque nós vamos falar muito mais da nossa cidade, falar das curiosidades, trazer coisas interessantes de Recife e de Olinda. Então, também a gente vai ter o BBB dos políticos. Tu acha que não ia ter? Por quê? Me diz o porquê que não ia ter. Claro que tem que ter, bebê. Exatamente, especialíssimo hoje, tá? Então, vamos juntos até as 8 horas. Você que está no Kawaii, você que está no Facebook ao vivo, você que depois vai assistir a gente no YouTube, vai ouvir no Spotify, no TuneIn, enfim, onde tiver de olho com você, nós vamos estar juntos. Olha só, vamos começar com a nossa máquina do tempo. Pois é, em 1535, no dia 12 de março, há exatos 491 anos. Hoje, vocês vão me ver mais de lado aqui, tá? Vocês que vão estar no YouTube e no Facebook, porque eu tive que improvisar aqui os negócios, tá? Hoje vocês vão me ver muito de lado.
Então, olha só, aconteceu a fundação da Vila de Olinda, que mais tarde veio a se tornar a cidade de Olinda. Olinda foi uma urbe muito rica do Brasil colônia. Sabe o que é urbe? Não, urbe não é nome de perfume. Urbe nada mais é que uma cidade, e na época para eles, né, era uma região que tinha muita riqueza. Para quem não sabe, a nossa região Nordeste já foi muito rica, e principalmente como produtora de açúcar. Nós perdemos esse, vamos dizer assim, esse posto de riqueza depois que veio o açúcar lá do Sudeste, tá? Então aí o açúcar tomou a frente, aliás, o café tomou a frente, né? E aí deixamos de ser rico, né? Botamos os holandeses para fora, foi uma confusão da bexiga, como se diz. E exatamente essa cidade mais rica do Brasil colônia aconteceu entre o século XVI e as primeiras décadas do século XX, aliás, do século XVII. De acordo com escritores da época, como Pero de Magalhães Gândavo, chegando a ser referida como uma Lisboa pequena. Lisboa todo mundo sabe, né, que é uma cidade lá de Portugal, dada a opulência só comparável à da corte portuguesa. Olha só, hein? Olinda já foi rico, bebê. Eita, lelê. Meu Deus do céu. Fica na história mesmo, né? Porque hoje em dia, misericórdia. E já 2 anos depois, Duarte Coelho, que era administrador da capitania de Pernambuco, pertencente ao estado do Brasil, era também uma possessão da colônia de Portugal. Veja só, né? Tinha Olinda, depois tinha Recife. Então, elas pertenciam a Portugal. E daí o que foi que aconteceu? Funda a Vila de Recife, que veio a ser a nossa cidade do Recife, que a gente conhece tão bem. Né? Cidade festeira e cheia de problema. Do mesmo jeito de Olinda. E você sabe quem está fazendo aniversário hoje? Rapaz, hoje é um aniversário muito especial. Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos Alberto de Nóbrega está fazendo aniversário hoje. Olha só que coisa boa, hein? Se não me falha a memória, são literalmente 90 anos. E o SBT preparou uma homenagem para ele lá no Mais SBT. No SBT Raiz, hoje o dia inteiro é dedicado a Carlos Alberto. Nada mais justo, né? Carlos Alberto, nossa, o cara que herdou a Praça do Pai, eu acho que foi a maior herança que ele herdou do pai, né? Fazer um programa de televisão que tem atravessado gerações. E graças a Deus pela vida do Carlos Alberto, porque eu já pude rir muito com a Praça é Nossa. Hoje mais não, né? Hoje só com Porpetone mesmo e pronto. E você, meus amigos? Tá fazendo aniversário hoje? Você acha que eu ia esquecer de você? Jamais. Jamais. Claro, feliz aniversário para você que tá aí com a gente todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã, fazendo o nosso De Olho com você, tá? Obrigado pelo carinho da sua amizade, da sua sintonia. Logo, logo a gente vai pro rádio, então vai ter muita coisa para acontecer, viu? E viva Recife, viva Olinda, porque o maior divulgador da nossa cidade se chamava Reginaldo Rossi. Isso a gente precisa admitir. Reginaldo Rossi era o cara que levou o nome de Recife, de Olinda, de Itamaracá para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, agora sim, né? Hoje um programa especial, a gente vai falar do tempo também, vai dar as manchetes dos jornais, mas vamos falar muito das curiosidades das nossas cidades. 7 horas e 10 minutos. Previsão do tempo para este aniversário de Recife e Olinda, na verdade é a capital. A gente sempre fala de Recife, da nossa cidade. E hoje eu estou me sentindo TV Gazeta, falando só de São Paulo. Pois é, hoje a questão dos ventos, a intensidade dos ventos hoje é de fraco a moderado. À noite possa ser que aconteçam rajadas mais fortes, tá? Em relação aí à previsão do tempo, hoje está previsto para muitas nuvens e possa ser que aconteça algumas pancadas de chuvas isoladas. No restante do dia, sol com muitas nuvens. A umidade máxima do ar chega a 85% e a mínima a 50%. A temperatura mínima para hoje é de 26 graus, com tendência de moderação, né? Vai ficar ali daquele mesmo jeitinho. E a máxima também do mesmo jeito,
por 32 graus. Então aí, previsão do tempo para esta quinta-feira, né? Recife praticamente não vai ter chuva. Se tiver, é pouca coisa. Sete horas, 11 minutos. Vamos aí agora às manchetes dos jornais que estão circulando nesta quinta-feira. E diz aqui, primeira manchete: ministro Dias Toffoli se declara suspeito e não votará em referendo sobre a prisão de Daniel Vorcara. Essa história do Banco Master, né? Incrível, incrível. Cidades irmãs que são coisas de cinema. Pois é, né? Se fala aí da questão do agente secreto. Se você quiser conhecer Recife, assista ao Agente Secreto. Se você já assistiu, assista de novo, que vale a pena você conhecer as nossas cidades lindas e maravilhosas, né? Tirando os problemas, tá tudo certo, viu? E sabendo que lá você pode ir para Porto de Galinha agora, tá? Pode ir, tá tudo tranquilo lá. E também aqui, postos são notificados por aumento em massa de combustíveis. Rapaz, vamos ver se dá tempo da gente falar isso aqui. A Avenida João de Barros será alargada e ganhará novo traçado. E por último, a manchete de hoje diz aqui, né? PM acusado de abusar menina em operação vai a júri popular. Então, essas são as manchetes dos jornais que estão circulando hoje, quinta-feira, dia 12 de março de 2026. Sete horas, 13 minutos. Agora, eu tô pensando aqui. Aliás, eu acho que eu não posso perder o rumo do programa, né? Deixa eu ver quem é que tá aqui comigo. Cadê? Ah, é, Lucas? Que bom. Então fica com a gente aqui até as 8, tá? Isso, fica com a gente aqui. Hoje é um programa totalmente especial. Oi, quase que o Lucas cai. É o fio aqui que tá prendendo, Jesus. O que é que eu faço da minha vida, Jesus? Pronto, agora. Agora tá todo mundo junto. Só que eu vou ter que ficar de um jeito aqui que eu preciso ler aqui no meu telão, tá? As notícias do dia. Acho que a gente não pode perder o rumo, né? A gente não pode perder o rumo do negócio, doutor. O cerco tá se fechando, doutor. Pois é, eu vou fazer o seguinte hoje, doutor. Eu vou começar falando de Recife, Olinda, depois eu falo do BBB. Pode ser, doutor? Gente, olha, eu vou dizer para vocês. Eu moro aqui em Recife, eu sou nascido e criado em Recife, num bairro de Casa Amarela, que agora não é mais Casa Amarela, agora é Alto José Bonifácio, mas de todo jeito é Casa Amarela. É como se diz, né? Danone nunca vai deixar de ser Danone. É o Danone, é? É o Danone, entendeu? Pronto. Eu acho assim, né? Nada mais justo de que a gente hoje comece de um jeito diferente, homenageando as nossas cidades. Vou dizer para você, já fiz de muita uia, já tive carteira assinada em Olinda, já tive BO de trabalho em Olinda, né? E eu praticamente digo assim, eu não sei o que eu tenho em Olinda. Existe um chamego entre eu e Olinda. Não sei de que, rapaz. Pois é. Você sabe quantos anos Recife completa hoje? E Olinda? Uma é mais velha, né? Já deu para entender aqui pela introdução quem é a mais velha. A mais velha é Olinda. Só que eu já expliquei isso aqui no programa e vou falar de novo. E, na verdade, nem Recife nem Olinda são as cidades mais antigas. Vamos dizer assim, a top dos tops. Quem, na verdade, é a top dos tops é Igaraçu. Igaraçu é mais velha, tá? Depois vem Olinda e Recife, certo? Então, quando alguém lhe perguntar qual a cidade mais velha de Pernambuco, aí você agora vai poder dizer que é Igaraçu. Depois de Igaraçu, vem Olinda e Recife.
Olinda está completando 491 anos e Recife 489. E hoje nós vamos entender um pouquinho, né, sobre os nossos pontos históricos. E eu vou dizer para você assim que essa questão de ser um ponto histórico, de ter pontos históricos, por exemplo, os judeus já passaram por aqui. Se você vir aqui para uma coisinha chamada Recife Antigo, um cantinho da cidade que eu amo, que é o Recife Antigo, que é uma coisinha tão colonial, tão bonita, eu vou dizer para você, você vai amar conhecer rapaz, agora veio na minha mente aqui, né? Quase que eu ia esquecendo. Você vai conhecer, além da primeira Sinagoga das Américas, dos judeus, você também vai conhecer, lá na Rua do Bom Jesus, as ruínas acho que se não me falha a memória, do forte que existia aqui também. E tem uma coisinha, rapaz, que vocês vão amar conhecer. Sabe o que é? Você que está assistindo aí de fora, venha conhecer os bonecos gigantes, que fica também na mesma rua, cara. É isso mesmo! Tu vai ver lá os bonecos gigantes de Olinda. Isso. Tá vendo que coisa boa? Então, olha só, hein? São cidades mais que irmãs. Elas são quase da mesma matéria, que se retroalimentam e vão crescendo juntas ao longo do tempo. Foi a explicação dada aí pelo professor de História da Universidade Federal de Pernambuco, George Cabral. Mas para os espaços históricos terem sentido nas cidades, é importante a presença das pessoas. Na visão do arquiteto e urbanista Francisco Cunha, a qualidade de vida de uma cidade é diretamente proporcional à qualidade do espaço público. E vou dizer para você aqui, né, que Olinda e Recife são capazes de se conectar com o patrimônio do centro do Recife e o sítio histórico de Olinda, com áreas públicas de convivência. E a gente não pode esquecer que Recife e Olinda também tem um monte de problemas. Beleza, é muito lindo ver o sítio histórico do Recife, né, o Recife Antigo, e depois você segue para o sítio histórico de Olinda. E até eu digo brincando às pessoas, cuidado lá, viu? Cuidado lá, porque de repente qualquer movimento estranho, tu sai correndo, né? Mas eu vou dizer assim para você, Recife e Olinda também tem problemas. Tem rua esburacada, tem rua que não é calçada, tem problema com posto de saúde, tem problema com escola. Inclusive, Recife e Olinda também são irmãs no sentido da defesa civil, né? Que tem muito trabalho, porque ambas têm suas áreas de morro, têm suas áreas de alagado, e por coincidência, a gente tem o rio, né? O rio Bibiribe, que corta uma parte de Recife e uma parte de Olinda. Então existem as pessoas que moram nos alagados, existem as pessoas que moram nas áreas de barreiras, e assim vai. Essa é a semelhança de Recife e Olinda também, que não está aqui no texto, mas eu faço questão de colocar. Por exemplo, vamos agora ao centro do Recife, né? Que se fala exatamente. Vamos trazer aqui o depoimento da cantora Isaar, de 52 anos. Ela diz que tem uma relação afetuosa com a cidade inteira, mas especialmente com o centro da cidade. O Pátio de São Pedro foi praticamente uma casa, um espaço de encontro, é uma relação onde você encontra pessoas de outros espaços da cidade. Que bom saber disso. Aí vamos agora para o artista visual Tássio Russo, de 30 anos. Ele diz aqui: eu gosto de criar minhas poesias e também, aliás, as poesias e lambes, como se fossem uma conversa com a cidade. Tento me comunicar com Recife, no caso, né, através desses poemas, e tento transcrever o que a cidade fala para mim através deles. É vivendo e andando pelo Recife que vem essa minha relação com a expressão artística, e a cidade é a minha maior inspiração. Bonito ouvir isso, né? Agora, vamos para Olinda? Rapaz, imagine você, né, que tem aí também Dona Delma, Dona Delma. Quem se lembra de Dona Delma? Eita, rapaz. Pois é, mas não é Dona Delma que vai falar, ela deveria ter falado. Eu acho que Dona Delma vai falar na Globo, né, que ela é artista exclusiva da Globo, né, Dona Delma. Então, olha só, aqui, agora a gente vai pegar o depoimento da Zeinha. Zeinha trabalha no Alto da Sé. O Alto da Sé, para você que não conhece
Olinda, imagine se você está em Salvador. O sítio histórico de Salvador, né? Tem lá o Pelourinho, aquelas coisas. Eu nunca fui em Salvador, mas só que pelo que eu vejo na televisão, é bem parecido. Olinda e o sítio histórico de Salvador tem muita coincidência, vamos dizer assim. E também tem as comidas lá das baianas, viu? Se você gosta de acarajé, se você gosta de coisa apimentada, então, se você for em Olinda, tá indo em Salvador também, porque lá tem as minas responsáveis pelas comidinhas lá. Lindo, bonito, tudo muito bonito. E diz aqui, ó. É muito bom trabalhar no Alto da Sé. Se a gente sai de casa estressado, chega aqui e esquece de tudo. Oh, meu Deus, vamos embora para o Alto da Sé. Depois dessa, conversa com um, com outro, conhece muita gente, é bom demais, é um lugar bonito em contato com a natureza. Dona Ceinha disse. Aí já aqui, ó, vamos aqui para mais um, né, para a gente poder fechar esses depoimentos aqui da cidade. Agora a gente vai ver aqui o depoimento da Isa. Aliás, ela tem inclusive aqui, né? Ela mora no sítio histórico de Olinda, mais precisamente na Rua do Amparo, e já está lá há 40 anos. Diz aqui, ó. Eu acho que foi uma questão de destino. Olinda mandou me buscar. E você sabe também quem é outra pessoa famosa? Eu falei de Reginaldo Rossi, né, como sendo o nosso maior divulgador da cidade. Mas tem também o Alceu Valença. Alceu Valença, ele até estava falando para o Danilo Gentili como surgiu a música do Tu Vens, né? Que ele disse que estava realmente escutando um som que era do mosteiro perto da casa dele. É uma coisa bem interessante, né? Você vê que o pessoal leva um negócio para maldade, mas na verdade uma coisa que ele mesmo explicou e que foi vamos dizer assim, né? Uma história bonita, vamos dizer assim. Né? Tava ouvindo a música do Mosteiro, bateu a inspiração, e daí veio o Tu Vens tão famoso, que toca principalmente nas baladas, né? Tá lá, o Tu Vens, tu vens, né? Toca isso em qualquer balada. Se não tocar, Tu Vens de Alceu Valença, peço o dinheiro de volta. E diz aqui, né? Continuando aqui a fala da Isa. É uma universidade natural, você vive nela, cria cultura, pela disposição de ser uma comunidade diversificada. Ela falou aqui. Então, eu amo Recife, eu amo Olinda, e eu fico aqui dizendo sempre que não adianta você dizer quem é melhor das duas, porque as duas estão no mesmo peso e na mesma medida. Tu me entendeu? Tu me entendeu o negócio? Pronto. E claro também que eu não posso deixar de esquecer, não posso nem sonhar em esquecer que também a gente tem uma política pesada, né? Pois bebê. Rapaz, então vamos saber aí o que é que vai ter hoje de festa. A gente tinha falado ontem sobre a questão de Recife, né? Que Recife vai ter uma programação especial até o final do mês, até o dia 29. Inclusive tem até festa da Rádio Nova Brasil. Mas vamos saber aqui, né? O que é que vai ter de festa em Olinda, o que é que vai ter festa aqui, né? Vamos focar Olinda, porque a gente já falou sobre Recife. E, inclusive, também tem uma coisa boa, que até deixa eu colocar ela logo aqui, porque senão eu vou me esquecer, que eu sei como é esta cabeçona, e eu posso me esquecer. Gente, é o seguinte, quem quiser ir lá para o Cinema São Luís para assistir a premiação, a cerimônia do Oscar, presta atenção nesse detalhe aqui. Se você quiser ir para lá para o Cinema São Luís, eu recomendo ir para o Cinema São Luís, tá? Porque aí é aquela coisa, né? O Cinema São Luís todo fechadinho, bonitinho, né? Então olha só. Depois de confirmar a transmissão da cerimônia do Oscar no Cinema São Luís no próximo domingo, o governo de Pernambuco divulgou nesta quarta-feira mais detalhes sobre o evento. De acordo com a publicação, os interessados em assistir à premiação lá na sala do Cinema São Luís devem retirar os ingressos gratuitamente no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, na bilheteria do local. Cada pessoa poderá retirar apenas um ingresso. Um ingresso só. A exibição vai começar às 9 da noite e vai contar também com um telão do lado de fora, na Rua da Aurora, para aqueles que quiserem
Aliás, né, aqueles que ficarem de fora da sala também poder acompanhar e fazer a torcida para o agente secreto. Mais cedo, às 6h30, o endereço também contará com diversas atrações para aquecer o público. A Pitombeira, né? Pitombeira praticamente foi o bloco oficial do agente secreto, né? De uma hora para outra mudou tudo. Segundo, estava aqui nos jornais, viu? Não sou eu que estou inventando nada, não. Nos jornais que disseram isso. Tá? De uma hora para outra, a Pitombeira mudou a temática do carnaval para entrar no agente secreto, e aí foi. E então vai ter, né, Pitombeira, os bonecos gigantes também já estão confirmados para essa noite de gala. Então, se você quiser acompanhar lá a festa, e a gente espera, né, que o agente secreto possa vir, né? Possa vir aí com pelo menos uma premiação, pelo menos uma, tá? Pelo menos uma. Tá concorrendo a 4, mas a gente quer pelo menos uma, tá? Que a gente não é muito metido às coisas, não. Basta uma que a gente já fica feliz da vida. Certo? Então, agora sim, vamos saber, né? Já que praticamente a exibição aí do Oscar está incluída na festa do Recife. Então, tem aqui, né, vários shows, como a gente já falou, em relação a Recife, mas eu quero ver principalmente Olinda. O que é que Olinda vai ter de coisa boa? Tem Maré Cultural, Festival de Jazz, aqui, pronto. Programação de Olinda. A programação de Olinda acontece hoje pela manhã. Então, já começou. Acorda povo na orla às 5 da manhã, saindo da Capela de Santana, em Rio Doce, até a Praça de Caxias, com a Orquestra Maracafrevo. Quase que não sai, meu Deus do céu. Repreendo, tá repreendido. Essa fala errada não pode. Às 9 horas, né, logo mais um pouquinho, tem missa de ação de graças na Catedral da Sé. Às 3 horas, cortejo do Cariri Olindense até a Praça do Carmo. E às 4 horas, corte simbólico do bolo no Coreto, com distribuição ao público. Eita, rapaz, eu tô imaginando. Será que alguém vai filmar os cortes do bolo? Eita, Lelê. Tô barata de fome, mulher. Meu filho, brinco com tieta, viu? E depois vai ter aí shows no Polo do Carmo com... Olha só quem vem! Elba Ramalho, Quinteto Violado, Coco das Artes, Orquestra do Avesso e as Sambadeiras. Agora, assim, né, não teve aí o Patusco, né? O Patusco já faz parte lá do negócio de Olinda, então... Faltou Patusco num negócio desse, rapaz? Pois é, né? E também tem aqui, além dessa programação que eu falei, tem o Homem da Meia-Noite, também vai ter festa lá. E tem aqui também um festival de cinema, que está acontecendo aí desde o dia 10, vai até o próximo dia 15, e homenageia a Rainha Marivalda. Também mestre Matinho, de Águas Belas, Maestro Jucedi e Batacossô. Então, exatamente hoje, a programação ocupa as ruas e a Praça do Carmo como parte oficial da festa dos 491 anos da cidade. E aí, depois, nos dias seguintes, o palco recebe nomes como a Velha Guarda do Salgueiro, com a participação do Saputi da Mangueira, Rainha Marivalda, Graça Onacilê, tem aqui também a Fonjá, com a participação do moçambicano, da moçambicana, Sáquia Rachid, além de Isaar e Dina Braga. A programação inclui também a Foché, Mestre Matinho e os Mestres de Coco de Pernambuco. Olha só, hein? Então a festa de Olinda praticamente, oficialmente é hoje, mas ela também vai seguir até o dia 15 por conta desse festival aí. E aqui, né, fechando nossa edição especial aqui falando sobre Recife e Olinda, mas depois a gente fala mais, tá? Depois a gente fala mais, não fica só nisso não. Vamos continuar falando do agente secreto, porque aqui tem uma coisinha. Olha só que interessante. Um dos fenômenos mais notáveis da última temporada foi o que podemos chamar de efeito agente secreto, em diferentes locais, nomes e símbolos, desde patrimônios imortalizados do Estado até estabelecimentos comerciais emblemáticos no centro do Recife. Porque o Cinema São Luís está no centro do Recife, a Folha de Pernambuco e o Diário estão no Recife Antigo, mas é centro do Recife,
e outras coisas que apareceram lá no filme e que são da nossa cidade, são reais, tá? Não tem nada de invenção. E isso pode ser apenas o começo, já que a cerimônia do Oscar acontece neste domingo, pode premiar o Brasil com sua segunda estatueta consecutiva e tornar esse impacto do cinema pernambucano ainda mais duradouro. É impossível pensar nesse efeito sem citar o aumento na procura pelo Cinema São Luís, o equipamento que se tornou há muitos anos um símbolo de resistência dos cinemas de rua e é um dos principais cenários da trama. Ele foi responsável por mais de 11 mil espectadores da obra. Para você também que não sabe, Recife é uma cidade que teve muitos cinemas de bairro. Teve no Alto Zé do Pinho, teve em Casa Amarela, né? Inclusive acho que Casa Amarela foram 2 ou 3 cinemas, o Alto Zé do Pinho tinha um cinema, então existia esse cinema de comunidade e eu conversei com algumas pessoas mais idosas e é muito interessante quando você descobre essa história dos cinemas de bairro, porque era aquele negócio, tipo assim, o pessoal saía de casa para assistir Zorro, para assistir Daniel Boone, para assistir aqueles filmes mais antigos, né? Que hoje a gente assiste ou no streaming ou assiste nos canais pequenos. Então, eu vou dizer para você, né? É uma coisa assim muito boa. E por pouco, o Cinema São Luís também é nessa levada, né? E embora. Mas aí realmente, hoje, cinema se assiste no shopping, né? Vai pro shopping. Ah, eu quero assistir o lançamento do ano. Vai pro shopping. Ah, porque eu quero ver o filme de fulano e tal. Vai pro shopping. Mas se você quiser, ainda tem o Cinema São Luís e tem também o cinema da Fundage, da Fundação Joaquim Nabuco. Então temos 2 pontos de cinema que não estão nos shoppings e que exibem filmes totalmente fora da curva. Se você está pensando em ver o lançamento da Disney, lá você não vai assistir, tá? Fica lá no shopping, mas os outros são totalmente diferentes. Muito bom também você saber disso. Todas as sessões do filme, desde a estreia em novembro do ano passado, têm sido lotadas e conquistamos esse número incrível, operando apenas com a parte de baixo do cinema durante as sessões regulares, já que é preciso uma operação muito maior e mais complicada para se utilizar o balcão reservado para ocasiões especiais. Explica ao diário o programador de cinema Pedro Severien, ele que trabalha lá no Cinema São Luís. Então aí, já também tem aqui, né, a história lá das camisas do Pitombeira usadas no filme, transformaram o bloco que já tem 78 anos de história em um dos principais símbolos recentes do cinema brasileiro. Olha só, né? É, rapaz. Muito bom. Fizeram o merchan do Pitombeira, olha o resultado. E olha só, tem um negocinho aqui interessante, né? Nossa estimativa atualizada de que já vendemos mais de 15 mil camisas este ano. E o número representa um crescimento de 900% nas vendas das camisas da Pitombeira, que em outros anos tinha boa saída, mas chegava a vender cerca de 1.500 camisas, segundo o gestor lá da Pitombeira, o Hermes Neto. Então imagine você, se a gente continuar contando aqui o que está acontecendo, é aquela coisa, né? A gente precisa... Eu vou falar por ser recifense, pernambucano, e tenho, vamos dizer assim, lugar de fala para me expressar, para expressar a minha humilde opinião. Você tá pensando que eu não tô aprendendo a falar com colo, não? Te mete, sai de perto de mim. Aliás, fica junto de mim, tá? Que aí tu vai aprender. É uma epopeia, é uma síncope, é algo muito interessante, é algo que fascina as pessoas. A cultura real de Pernambuco. Porque cultura de passinho, cultura de... Ah, é porque é dança da periferia. Tum, 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 pou, pou, pou. Me perdoe. Isso é algo que inventaram. Coisa que vem de fora. Coisa que vem de Rio e São Paulo. E tá lá nos TikTok da vida. Mas na verdade, eu vou dizer pra você, a gente tem frevo, a gente tem forró, a gente tem samba, a gente tem tanta coisa boa aqui que as pessoas só reconhecem no carnaval. E que estão aí o ano inteiro. O Passo do Frevo não fecha durante o ano, não. Ele está lá aberto. Inclusive, eu esqueci de falar do Passo do Frevo. Você aproveita e visita, né? A sinagoga, visita os bonecos de Olinda, os bonecos gigantes. E aí também dá uma passadinha lá no Passo do Frevo, para você conhecer algumas curiosidades sobre o nosso ritmo. Se a Bahia, lá, Salvador,
tem lá o negócio deles do axé, de não sei o que, de Viscal, da guitarra, de Armandinho, Dodô e Osmar. A gente também tem a nossa, viu? Então, é como se diz, cada um no seu quadrado e a cultura tem que vencer, tá? Não é o amor venceu, é a cultura venceu. Quando a gente vê no aniversário da cidade essas coisas bonitas acontecendo, a gente fica orgulhoso, a gente fica feliz de saber que tem tantas coisas nossas que a gente precisa realmente dar valor, conhecer e dar valor, tá? Esse é o segredo. E até, né? Rapaz, tem um negocinho aqui também que eu vou aproveitar, deixa, né? Do amigo secreto, não, do agente secreto. Olha, indicado a melhor ator, Wagner Moura será também um dos apresentadores da cerimônia. De todo jeito, Wagner Moura, o ex-Capitão Nascimento, vai estar lá também, né? Com certeza chamando algum premiado. Só não pode ser ele, né? Logicamente, não pode você que vai ganhar, você chamar o prêmio, né? Isso aí não pode, tá? Não pode. Então aí agora falamos, né, sobre um pouquinho de agente secreto. Você sabe que o agente secreto tem prioridade aqui. E Deus, se Deus quiser, segunda-feira eu quero dar a notícia de que o agente secreto levou um Oscar. Pois é, bebê. Marcelo, fala com o dono do Oscar, Marcelo. Providencia um prêmio para o Wagner Moura, Marcelo. Tá certo, doutor. Vou conversar com ele. Se depender do Ferete, vai sair um prêmio pro Oscar, viu? Pois é, agora são 7 horas e 38 minutos. Agora sim, depois que a gente festejou a nossa Recife, Olinda. Olha, quem já me conhece já sabe que eu sou cínico, eu sou palhaço, às vezes eu pego uma coisa séria, transformo numa coisa em que a gente dê uma risada, mas que a gente não perde o foco. Viu? Pode ter certeza disso. Você que tá me vendo aí nos YouTube da vida, nos Facebook da vida, você já sabe. Eu não vou fazer esse preparo que a garganta não tá legal. Eu não bebi água, não hidratei a garganta. Eu tava precisando tomar um cafezinho e tomei o café. Quando a gente toma o café, aí a garganta fica meio diferente, mas também vai limpando tudo, viu? Pode ter certeza disso. Agora sim, vamos para onde? 7h39. Hey, brother! Você pensou que não ia ter Big Brother? Ah, meu amor, você tá muito enganado, bebê. Aqui a gente festejou primeiro, né? Festejamos primeiro, para depois a gente vir para um negócio aqui que a gente precisa, né? Tem que ter BBB, já tem tanta gente que já gosta desse nosso BBB, tem algumas pessoas que estão se acostumando com o nosso BBB, que, né, já virou rotina. Se não tiver BBB, não tem de olho com você, entendeu? Cadê? Ô, Daisy! Gente, tô aqui, ó. Você que tá me vendo no YouTube, você deve estar estranhando, né? Que eu tô lendo aqui o Facebook, o Kawaii. Cadê? Pô, Daisy, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pelo carinho. Bom que você tá gostando. Viu? Obrigado. Aqui, ó. Forever! Forever and ever! Gostou do linguajar de colo, não foi? Rapaz, o nosso BBB a gente começa hoje com Marília, as Mulheres de Areia. As Mulheres de Areia, Marcelo. Olha, tem palma aqui, ó. Ih, rapaz. Deixa eu ver quem é que tá batendo palma aqui. Adenim. Ô, Adenim. Obrigado. Ó. Ó, Patu. Hein, criatura? Jesus te ama, eu também, viu? Esqueça disso não, tá? Aqui, ó. Ó o dedo aqui, ó. Ó o dedo. Toca no meu dedo. Isso. Toca no meu dedo. Aí agora o pessoal ficou com inveja aqui, né? Toca no meu dedo. Aqui. Isso. Pois é, rapaz. Olha que hoje, pelo que eu tô entendendo aqui, tem uma agenda decisiva que pode unir ou não as nossas mulheres de areia.
A noite vai ter lua cheia. Pronto, para aí. Pois é, rapaz. Quem diria que no BBB ia ter as mulheres de areia? Kekel e Marília. Pense num B.O. danado. Rapaz. Recife, Pernambuco tem muita coisa. Se a gente conseguir teatralizar, dramatizar como o Kleber Mendonça Filho, meu amor, o negócio pega. Ó, presta atenção, viu? Pois é. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, deve encontrar hoje com a governadora Raquel Lira e com a pré-candidata ao Senado escolhida por 40% dos pernambucanos, Marília Reis. Que na verdade aqui é o contrário, né? Aqui a Ruth deveria ser a boa e a Raquel a má. Só que aqui é o contrário. Aqui é Raquel que é a boa e Ruth que é a má. Porque aqui a Rutinha, ela é muito orgulhosa, né? E eu não gosto dela, eu não gosto de Rutinha, eu gosto de Raquel. Tonho da Lua diria isso. Né? É assim que acontece lá em Mulher de Areia? Me diz que tu não assistiu Mulher de Areia, pelo amor de Jesus. Você viu a de Glória Pires ou viu a da Eva Vilma? Pois é, rapaz. Então vai ter o encontro aqui mais esperado do ano. Não é Lula com Raquel e com Marília, mas sim vai se decidir o destino das duas. Segundo fontes, ele deve estar chegando agora pela manhã. Se não já chegou, né? Aproveitar para ver o aniversário de Recife Olinda, tudo, dar uma passadinha na festa. E daí, o que é que acontece? Ele vai encontrar, segundo está aqui dizendo na Folha de Pernambuco, a expectativa é de que esse encontro com Raquel seja de manhã, agora pela manhã, por conta de uma agenda que ela fará no Sertão às 11 horas. Já com Rutinha, com Marília, Lupe vai ter um jantar. Olha para isso. Mas, rapaz, lembrei agora da Toinha, né? Mas, rapaz, agora Deus foi bom. A mulher vai ter um jantar com o presidente do PDT. Olha só, hein? Menino do céu. E diz aqui, né, que eles vêm conversando de uma forma constante. A expectativa é de que ela se filie ao PDT. E em meio às articulações políticas, em fevereiro, a coluna do jornal da Folha de São Paulo indicou que o PDT poderia apoiar a reeleição de Raquel Lira e que Marília poderia compor a chapa majoritária da atual gestora nas eleições estaduais. Então, é por isso que existe essa expectativa. Você que está assistindo aí de fora e não sabe o que está acontecendo, não se preocupe que eu pego sua mão e você chega aqui dentro de Recife. Você não vai se perder. Pode acontecer que as duas que já foram literalmente, né, inimigas há 4 anos atrás, elas podem estar pedindo voto uma para outra. Pois é, isso pode acontecer. Então, o que é que pode acontecer? Vamos prestar atenção. Eu vou deixar você bem por dentro do negócio. Você não vai se perder aqui comigo, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só faltou as pulseiras do senhorzinho Malta. Então, se tiver tudo certo aqui, a Raquel pode ter o apoio de Marília Reis, né? Raquel pode estar pedindo voto para Marília como senadora. E aí também se inverte. Marília pode pedir voto para Raquel. Então é isso que pode acontecer. Por isso que eu estou fazendo esse estadalhaço todo. Então vamos aguardar para ver o resultado amanhã, né? Depois do jantar que Marília vai ter, a melhor candidata ao Senado, né? A mulher que tem 40% de Ibope, ela tem mais Ibope que a novela da Globo, viu? Mas brinca com a mulher, viu? E aqui, né, o inimigo de Kekel, Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa, oficializou ontem sua filiação ao MDB durante reunião realizada na sede nacional do partido em Brasília. Inclusive, deixa eu me ver aqui, né, que tem uma foto oficial, tudo.
E tem aqui, né? Tem o prefeito de Vitória de Santo Antão, sua filha Isa Arruda. Johnny também tá lá, né? Então é aquele negócio, né? Você sabe que tava tudo já escrito nas estrelas? Lembrei do aniversário de TT Espíndola ontem, né? Só que esse amor aqui não é amor, né? Não é amor de verdade. Ele estava escrito nas estrelas lá, né? Porque sabe, Dia da Mulher, a política de prevenção, de proteção às mulheres não serve para a governadora, serve para outras mulheres, menos ela. Deu para entender? Porque o pessoal aqui vai continuar levando o Kekel para tudo que é lado como inimiga, certo? O negócio acontece assim. E aí o encontro contou com a presença do presidente nacional do partido, Baleia Rossi, e também teve aí a presença de Raul Henri, o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto, João Campos aqui eu já falei, e além da regente partidária Adriana Vasconcelos. E diz aqui o seguinte, presta atenção. Com forte atuação política no agreste meridional, Álvaro Porto consolidou-se como uma das principais lideranças da política pernambucana. E vamos dizer, com todas as letras, o maior arqui-inimigo de Kekel. Infelizmente. A história lá do orçamento, a história das divergências, a história das coisas que acontecem, né? E também tem uma coisinha aqui que inclusive eu vou ver se a Folha ou algum jornal publicou, eu vi no blog do Jamildo, e tem uma coisinha que é importante que a gente fale, que é sobre a questão dos transportes, tá? Daqui para o final do programa eu vou ver se eu consigo essa informação aqui para vocês. Se der tempo, né, que já é 7h47, meu Deus do céu, o tempo ruge e a Sapucaí é grande, rapaz, e eu com a minha grande boca, Jesus amado. E também tem aqui, né, Orlando não, pelo amor de Deus, Orlando Moraes é o marido de... Jesus, vocês sabem o que, é que eu estava assistindo ontem? Aliás, ontem à noite, estava assistindo Passo a Repassa com o Gugu. E o Gugu perguntou, Orlando Moraes é marido de que atriz de televisão? Aí agora veio Orlando Moraes na mente, Glória Pires, Mulher de Areia, né? Teve essa ligação. E Antônio Moraes, que é deputado estadual, ele diz que deixa o PP caso o partido apoie João Campos. Rapaz, tá um BO danado aí no PP, né? Agora deu para descobrir aqui que o PP tá entre a cruz e a espada, né? Mas você sabe que eu não vou deixar você sem saber dessas coisas, não. Eu sou o seu Léo Dias da política, tá? Eu vou contar tudo e não vou esconder nada. Pense que Fabiola Hyper está perdendo para mim. Entendeu? Tu tá me entendendo? E qualquer coisa, eu mando Macedo falar com você, viu? E por último, diz aqui também, né, que o filho de Jarbas afirma que permanece no MDB e aguarda decisão judicial sobre o futuro do partido. E tem um outro negocinho também, né, que eu vi ali no diário, que exatamente é esse negócio do PP. Vamos saber, tá? Agora, 7h49, eu acho que hoje não vamos falar de esporte, porque hoje a gente tá naquele clima, né, de festa. É Recife, é Olinda, vamos festejar. Mas a gente não pode esquecer do BBB, meu amor. E amanhã, com certeza, vai ter um monte de notícias sobre as festas de Recife e Olinda. Mas vamos saber essa história aqui do PP, rapaz, que tá um negócio cabuloso. O clima está muito tenso no PP devido à especulação cada vez maior de que o deputado Eduardo da Fonte poderá romper com o governo do Estado. Alguns dos seus liderados não escondem insatisfação com os rumos que o partido pode tomar. E ontem, né, como eu acabei de falar aqui a manchete, o deputado Antônio Moraes ele disse que vai se filiar em outro partido se o pessoal do PP sair da base de Raquel. E exatamente também o que é que acontece? Nos corredores da Assembleia Legislativa já se diz que o destino seria o PSDB, que voltou para o grupo da governadora. Né? Já que Álvaro Porto, né, saiu, foi para o outro, foi para o MDB. Eu acabei de dizer isso também. Outro deputado do PP falou que tudo se desenha nesse sentido, porém admitiu que permanece no partido, por ter mais chance de se reeleger. Aqui não foi falado quem é a criatura que disse isso, mas dá para sentir quem foi, né? Deve ser
deixa eu quieto, deixa eu quieto. Toma cuidado com a tua boca, homem. O porém, conforme este parlamentar, é que, sendo confirmada a aliança com o PSB, tem que ser dada a liberdade para que os apoiadores de Raquel fiquem do lado dela. O Progressistas lembra que essa situação não é exclusiva de seu partido, ressaltando que há divisões de palanques no PV, no PT e no União Brasil. Será? Pelo que eu saiba, não. Pelo que eu estou vendo aqui na cobertura política, não. Ou é ou não é. Tá? Tanto é que Miguel Coelho está passando na televisão, né, no intervalo de Três Graças. Eu estou assistindo a novela pela Globo na hora, né? É aquela ansiedade. A novela está tão boa que eu quero ver na hora. Durmo tarde, mas em compensação eu assisti. Que Miguel, ele não está falando em relação a quem está apoiando no programa do partido dele. Nos 30 segundinhos que tem na TV. Não está falando em ninguém. Tá uma campanha neutra. Simplesmente fala que ele foi o prefeito de Petrolina por 2 vezes, lá no trem, né? E tipo, vamos dizer assim, ele é o João lá de Petrolina. Pronto. Então diz aqui também. Né, os outros partidos, né, eles podem ter suas divisões, mas isso é muito difícil. E aí enfatiza que não pode haver retaliação de ambas as partes. A tensão interna já se deu por quanto tempo está passando, com o prazo da mudança partidária se acabando em 3 de abril. Já o prazo dado por Eduardo da Fonte para definir a aliança majoritária é após 4 de abril. Uma jogada que ele está fazendo, né? Se a janela partidária está rolando aí até o dia 3 de abril, vou explicar para você o que é a janela partidária. Janela partidária é a oportunidade que os políticos têm de mudar de partido. Corre para outro partido. Sabe aquele negocinho do que tem ali a linha, né? Diz assim, fulano, para lá ou para cá? Né? Então, é a oportunidade que muitos já estão fazendo, que estão trocando de partido. Segundo o que a gente está falando aqui. Né? Que também Marília pode ir para o PDT. Certo? Olha, igual o povo de São Paulo, né? Certo? Pronto. Então, vamos aguardar. E diz aqui ainda que ainda tem a peleja com a União Brasil, que é presidido por Miguel Coelho, e tem uma federação. Exatamente, os dois partidos se uniram, é como tem a federação PT e PV. Ou seja, tá todo mundo junto e misturado. A decisão que for tomada, todo mundo tem que acatar. Tu me entendeu agora? Pronto, a jogada é essa, tá? Então, vou dizer para você que agora eu posso encerrar o nosso BBB da Política 754, porque é como se diz, né? Aqui no De Olho com Você, uma das coisas mais importantes, uma das pautas que a gente precisa sempre focar, se chama política, porque a política define os rumos da nossa vida, tá? Não se esquece, o que está acontecendo lá, de Trump com o pessoal do Irã, e assim vai, tá? Então, aqui eu vou dar só uma fechada no noticiário da cidade, porque temos dois pontos aqui para falar da mesma coisa. Que, aliás, aqui, né, tá se falando só dessa questão do petróleo, tudo. E a cotação do petróleo, ela volta a superar $100 temporariamente. E também diz aqui que o Procon, ele atuou 12 postos de gasolina no Recife e o sindicato, né, da categoria diz que os preços continuarão altos. Pois é, né? Você quer saber quem é que está se aproveitando do negócio, então? Só para a gente fechar aqui o noticiário? Pois é, né? Porque aí agora, pronto, aqui eu posso fechar, que é a telinha da fofoca, da fofoquelen. E aqui, vamos ver quem foram aí os premiados, né? E se é que tem os nomes. Se é que tem os nomes aqui dos postos. Né? Se você está vendo muito posto fazendo o mesmo preço, seja lá o que for, isso se chama o tal do cartel. Quando os preços dos combustíveis ou de alguma coisa estão ao mesmo preço em todo canto, estranho. Estranho, tá? Bem, aqui não está falando em relação quais são esses postos que foram autuados, mas tem aqui uns alertas. A alta dos preços dos combustíveis chegou a R$ 7,00 por litro aqui na região metropolitana, levou o Procon a autuar ontem 12 postos na Zona Norte e Zona Sul do Recife.
por aumentarem os preços dos combustíveis sem apresentar justificativa. Não foi falado quais foram estes postos. Infelizmente, queria saber quem eram esses postos. Apesar dessa medida, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco, Sindicombustíveis, Alfredo Pinheiro Ramos, afirmou que a tendência é o aumento persistir até o fim do conflito no Oriente Médio. E como eu disse para vocês, essa questão, quando você tem algo que aumenta de preço, então isso vai prejudicar tudo. Transporte, alimentação, tudo que você imaginar vai ser prejudicado por conta desse conflito, já que o pessoal acha pouco o que aconteceu na Venezuela, mas só que no Irã o negócio é mais embaixo. Lembra daquela musiquinha que eu falei, né? É mais embaixo, é mais em cima. Pronto. E também aqui, para fechar o nosso informe sobre essa questão dos combustíveis, tem uma questão aqui que é: qual é a melhor alternativa? Engraçado que ontem eu estava esperando a van para ir para casa, eu estava escutando um motoqueiro conversando com outro, dizendo assim: e aí, fulano, daqui para tal canto, dá quanto? Daqui para tal lugar, dá quanto? Ih, rapaz, e aí, tu acha que é jogo? Quer dizer, chegou nesse ponto. Imagine você. Né? Então aqui o pessoal do Sindicombustíveis indicou que os aumentos, né, que começaram na terça-feira, eles têm relação com a tensão provocada pelo conflito lá no Oriente Médio. E vamos entender aqui quem é melhor, se é a gasolina ou se é o etanol. Então o economista e professor Sandro Prado, ele analisou o cenário enfrentado pelo consumidor brasileiro e avalia que nesse momento não seria mais vantajoso substituir a gasolina pelo etanol no uso doméstico. Não há por que substituir a gasolina pelo etanol, visto que o etanol também subiu nos postos. Em termos financeiros, ainda é mais vantajoso abastecer com a gasolina tipo C, mistura de 70% gasolina e 30% de etanol, ou seja, compre gasolina misturada. É igual quando você diz assim: ah, não, que eu quero comprar o azeite, mas o azeite está muito caro. Então compre misturado com óleo, que dá na venda do mesmo jeito. Já viu aquele ditadozinho que diz assim, né? Todo beco dá na feira? Pronto. Então é isso. Então, é aquela coisa, né? Caro por caro, vamos analisar centavo por centavo. Pois é, infelizmente, estamos nessa situação. Quem diria que um conflito, um jogo de interesses, deixaria o mundo em polvorosa? E vou dizer para você, né? Se continuar, meu Deus do céu, se a gente tá vendo criança chorando, imagine nós aqui que vamos chorar porque vai tudo ficar mais caro. E se Deus o livre, como diria a vovó, não acontecer da gente ter até racionamento de outras coisas. Mas a gente espera que não aconteça, né? A gente sempre tem o otimismo, a gente tem sempre a esperança de que as coisas melhorem. 7h59, fechei o noticiário. Pois é, hoje não vai ter futebol, hoje não vai ter Brasil e Mundo praticamente. Falamos aí desse resumão da gasolina e fizemos hoje um jornal todo especial para comemorar o aniversário das nossas cidades queridas. Mas eu não posso deixar de falar com você. Você sabe que todo final de programa a gente tem a nossa DR, né? A gente fala um pouquinho sobre comportamento, sobre fé, sobre esperança. E eu vou dizer para você que não permita, não deixe que atitudes negativas, não deixe que palavras negativas, não deixe que o seu passado negativo, coisas que você viveu e que você está guardando num cantinho na sua vida, não deixe que isso tome a sua vida. Como assim? Às vezes existem pessoas que são amargas, existem pessoas que são tristes, existem pessoas que são revoltadas, existem aquelas que muitas vezes descontam o que elas viveram dos outros, como se aquela pessoinha que está ali do outro lado tivesse alguma coisa a ver com o que você passou. Coloque uma meta na sua vida. Vença o seu passado negativo.
Ah, mas é porque fulano me dá gatilho quando fala assim, quando faz isso, quando faz aquilo. Esqueça. Não é fácil, mas também não é impossível. Quando eu falo isso, você pode me perguntar: ah, mas você é psicólogo? Você é doutor? Você é terapeuta? Eu estudei psicologia, só isso. E tenho a cada dia mais me alimentado de palavras boas, de sentimentos bons. E, inclusive, uma das pessoas que eu mais admiro se chama Augusto Cury. Augusto Cury e outras pessoas, né, que são especialistas na área de inteligência emocional. E eu quero dizer para você: seu passado não pode vencer seu presente e muito menos o seu futuro. Deixa Papai do Céu fazer aquela limpeza. Sabe aquele backup que você faz no computador, que você faz no celular, que você só vai guardar coisa boa para você, coisa útil para você? Então a mesma coisa faça na sua vida todos os dias. Se você teve traumas de infância, traumas de juventude, não é fácil, mas também não é impossível. Faço questão de repetir essa palavra de novo. Mas nós temos tendência para crescer, para evoluir. Não deixe que essas pedras que você pisou, que estão lhe prendendo, elas continuem lhe atrapalhando. Tá? Vença, cresça, porque Papai do Céu fez a gente para sempre ir a um ponto a mais na vida. Tá? Então, eu tô passando por isso. E é muito bom, viu? Vou dizer pra você, eu tô tirando tudo que não presta da minha vida. Tô fazendo aquela limpeza. Sabe, tirando o lixo do canal? Pronto, é o que eu tô fazendo. E assim, a gente vai embora, né? Obrigado pelo nosso encontro de hoje. 8 horas e 3 minutos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade, obrigado pela sua sintonia, obrigado pra você que ficou aqui desde o começo, me tolerando desde as 7 horas. Oh, meu Deus. Você merece meu beijo. Quase que não sai. E amanhã é sexta. E amanhã a gente se fala de novo. Se Papai do Céu deixar, se a internet permitir. E assim a gente vai, tá? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade mais uma vez. E estamos aqui todos os dias para analisar as coisas que estão acontecendo. Porque a gente vai junto. Eu tô aqui de olho com você. Todo dia. Eu cheiro. E até amanhã.